Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Richard Simonetti. Como está, Richard? Tudo bem, Coelho. Aí lutando sempre, né? Tentando colocar em prática aquilo que a doutrina nos ensina, né? É a parte difícil do espiritismo. É verdade. Mas, Richard, eu acho que para auxiliar os nossos amigos e também a nós, você está lançando o livro Plano B. O que trata o livro Plano B, Richard? Esse livro, inclusive, é bastante significativo para mim, porque ele representa o 50º livro, né, de número 50, que está sendo lançado. Você vai dizer que eu vou acabar aprendendo a escrever, né? Eu estou tentando. Esse livro eu fiz um livro muito especial, é um romance. O romance é um gênero literário muito difícil, que exige assim, uma dedicação maior. Tanto é que em 50 livros eu tenho apenas 3 romances. E esse romance é uma temática pouco abordada, eu diria talvez nunca abordada no meio espírita, que é a questão do espírito reencarnar. A gente sabe que reencarnamos com determinados compromissos, né? A gente não está aqui em jornada de férias. Normalmente as pessoas têm um planejamento espiritual antes da reencarnação. E nem sempre as pessoas cumprem aquilo que vieram fazer na Terra. Porque a visão que nós temos das realidades do universo, das realidades espirituais, ela é diferente. No mundo espiritual você tem uma visão mais objetiva das suas necessidades e compromissos. Aqui, quando nós reencarnamos, a carne impõe determinadas limitações e, de repente, acabam prevalecendo os impulsos primitivos de animalidade. Então, de repente, você bota os pés pelas mãos aqui e acaba se desviando daquele roteiro inicial. Emmanuel diz, inclusive, que raros não vêm à Terra para consertar os estragos que fizeram em vidas passadas. Quer dizer, raros vêm sem esse compromisso de consertar. Agora, o plano B seria o seguinte: de repente você entra para um desvio, de repente você deixa de cumprir aquilo que veio fazer na Terra. Então, a sua vida estaria perdida? Não, a misericórdia divina nos proporciona a oportunidade de você refazer a sua vida dentro de um plano B, que seria uma nova diretriz, uma nova orientação para que você possa fazer alguma coisa e não tenha a sua vida perdida. Né? E a gente lê algumas coisas que se referem a uma certa programação da reencarnação. Você acredita também que esse plano B pode o espírito fazer essa programação? Não, eu entendo que o plano B ele é decorrente de um desvio inicial. Né? A programação inicial ela é feita no mundo espiritual. Para espírito que tem a mediana evolução, porque espírito mais primário, fica difícil você fazer uma programação. É como programar a vida de uma criança, né? Ela não tem discernimento ainda para cumprir. Então, espírito de mediana evolução, a gente tem uma programação feita na espiritualidade com relação a coisas importantes como profissão, casamento, onde você vai nascer, a que raça você vai pertencer. Tem uma série de detalhes que representam uma programação inicial. Mas o destino não está escrito, né? Você tem como que capítulos de um livro que são abertos e você vai escrever esses capítulos. Então, o cidadão pode ter vindo com uma destinação, uma programação para casar-se com determinada pessoa e ter determinados filhos, né? Espíritos que vão reencarnar como filhos. E, de repente, ele entra para o desvio. Ele deixa de cumprir essa programação, porque se envolveu com outra pessoa, porque se deixou dominar por um impulso passional, antes de chegar a hora de casar com aquela determinada pessoa. Então, aí entrou para o desvio. E o plano B seria você, nessa nova situação, de repente, você desenvolver um tipo de atitude, de trabalho, de vivência que lhe permita não perder a vida, né? Porque você fala assim, poxa, eu vim para fazer determinada coisa, não fiz, a vida está perdida. Não, está perdida. A misericórdia divina lhe dá a chance de ter um plano B, não seria por aí. E o livre-arbítrio faz parte de tudo claro, isso, né? Sem dúvida, né? O livre-arbítrio é fundamental. Né? Então, como você mencionou, de repente a pessoa
vem para se casar com uma determinada pessoa, às vezes casa com aquela pessoa, muitas vezes não, mas hoje a gente vê muitas pessoas casando pela segunda, terceira, quarta vez. Como é que fica isso, Aí Richard? fica um plano B, C, D. Daí já é desvio de comportamento, né? Admite-se que, de repente, aconteceu um plano B em relação a uma situação dessa natureza, mas quando a pessoa reitera fracassos envolvendo um relacionamento afetivo, ela está demonstrando imaturidade, né? Aí já não se trata de ter um plano alternativo, ela está entrando por desvio total, deixando de cumprir aquilo que é fundamental em relação à existência humana, que é a nossa harmonização com determinada pessoa, ou determinadas pessoas, né? A pessoa não consegue se relacionar de uma forma harmônica, daí está pondo a perder a existência. E aí acontece mais uma vez o que você mencionou anteriormente, que vai incorrer em novos problemas para o futuro, né? Lei de causa e efeito. Quando reencarnar vai ter compromissos aí de resgate, né? Que a coisa vai ficando até mais difícil para o cidadão. Muitas vezes, não que se comprometa mais, mas não melhora o que deveria, ou não evolui o que deveria evoluir, é isso? É o problema de não cumprir aquilo que veio fazer na Terra. E se você vem à Terra e não cumpre aquilo que você veio fazer, você entra num processo de estacionamento. Eu sempre digo o seguinte, Coelho, não existe retrocesso no processo evolutivo, né? O Espiritismo é bem claro a esse respeito. Uhum. O que você conquistou, está conquistado, você não vai perder. Agora, estacionamento, infelizmente, acontece. As pessoas estacionam com muita frequência, principalmente depois de uma determinada idade, né? Você vê o cidadão, ele se aposentou, ele já tem uma renda razoável, ele não se preocupa mais em trabalhar, em aprender alguma coisa, ele cai naquele tipo de comportamento que é estacionário. Ele quer ter o seu fim de semana, a sua cerveja, o seu passeio, a sua diversão, mas ele não está aprendendo nada, não está combatendo suas imperfeições, não está realizando nada no campo do bem, entrou em processo de estacionamento, né? Por isso que Deus fez uma existência curta na Terra, de 80 a 100 anos, justamente porque ele já sabia disso, né? Que no estágio de evolução em que nós nos encontramos, depois de uma certa idade, o cidadão entra no estacionamento. Aí dá um choque da morte nele, vai para o mundo espiritual, começa tudo de novo e por aí vai. Aí depois pede, pelo amor de Deus, para reencarnar para ter outra chance, começar, né? De novo, né? É uma pena, a gente olha multidões de pessoas, né, que chegam na meia-idade, aposentados, né, teriam condições para aprender muito, trabalhar, servir à coletividade. O cidadão entra num processo de acomodamento, né? Acomoda-se, não quer saber de nada, está perdendo tempo, marcando o passo. E são momentos preciosos, muitas vezes, que a gente deixa de lado, né, e perde chance de ganhar um pouquinho mais de conhecimento, exatamente, de exercitar a caridade. Né, na verdade, se nós levarmos a doutrina a sério, você deveria estar sempre interessado em aprender, em trabalhar no campo do bem, combater suas imperfeições, porque afinal é para isso que nós estamos na Terra, né? Nós não estamos aqui em jornada de férias, estamos aqui para evoluir. E a partir do momento em que você deixa de progredir intelectualmente, moralmente e espiritualmente, você está entrando num ponto estacionário, está perdendo tempo. E você vê esses desvios de rota que, pelo que você comenta e a gente tem observado, acontecem na maioria dos casos, existe influência de espíritos obsessores, Richard? No meio espírita, a gente tem mania de dizer que tudo é espírito obsessor. Eu sempre digo o seguinte, se não está dando certo um casamento, se há uma desarmonização no lar, não é porque tem influência de espírito obsessor. Pelo contrário, a influência do espírito obsessor existe a partir do momento em que há desarmonia no lar. A pessoa fala assim, o ambiente em casa está conturbado porque nós estamos sendo invadidos por espíritos obsessores. Não. Vocês estão sendo invadidos por espíritos obsessores porque o ambiente no lar está conturbado. Então a gente não pode confundir efeito com causa. Você é influenciado por espíritos a partir do momento em que você permite que isso aconteça com o seu comportamento. Na questão 551 de O Livro dos Espíritos, essa questão eu acho fundamental. Kardec pergunta assim, pode um homem mau com o concurso de um mau espírito fazer mal a alguém? E o mentor fala, não, Deus não o permitiria. Mas como Deus não permitiria? A gente não está vendo a todo momento processos obsessivos, influências negativas de espíritos sobre os homens?
Mas a resposta está correta, porque os espíritos obsessores não criam o mal em nós. Eles apenas o exploram, o desenvolvem. Né? Quer dizer, o cidadão, de repente, ele pratica o adultério, não é que ele foi induzido por espírito obsessor. O espírito obsessor apenas aproveitou a tendência que ele tem e sugeriu o adultério. Né? Então, ninguém pratica o mal por influência espiritual. A pessoa pratica o mal porque ela tem tendência para isso e daí sim ela é explorada pelo espírito, porque o espírito não tem poder de criar o mal em nós, né? Ele só o desenvolve. Né? E as pessoas acabam atraindo esses espíritos pelo próprio pensamento delas, né? Não é o espírito que vai ali na sua maioria, né, Richard? Então, a gente nunca pode confundir efeito com causa. Se você está sob influência espiritual inferior, é porque você tem um tipo de pensamento, de comportamento que atrai esses espíritos. Se você tiver um comportamento ilibado, equilibrado, ainda que surjam espíritos que queiram prejudicá-lo, eles não terão acesso, não? Você não abre campo para eles. E vamos imaginar, Richard, um caso, por exemplo, de uma pessoa que casou com aquela pessoa que não estava programada, teve filhos e tal. E no decorrer dessa caminhada, ela de alguma maneira encontrou aquela pessoa que seria a pessoa programada para ser a sua esposa ou o marido. Que alguns chamam de alma gêmea, né? Como é que fica isso, Richard? Aí agora você entrou no livro, né? A temática do livro gira em torno de um casal que veio para se encontrar, eles tinham compromissos no campo da medicina, os dois iriam ser médicos, e de repente a jovem, ainda um tanto imatura na mocidade, ela se envolve com o rapaz, ela engravida, casa-se com ele, tem um filho, depois tem mais um casal de gêmeos. Enfim, ela fica com uma vida organizada diferente daquilo que foi planejado. Entra como que num plano B. Chega aquele momento em que, conforme fora planejado, ela encontra aquele que seria o seu companheiro. Seria a sua alma de eleição dentro do planejamento feito. Daí surge a dúvida, né? Como é que ela faz? Ela larga a família e vai com a sua alma gêmea ou com a sua alma de eleição? Ou fica e cumpre o seu compromisso relacionado com essa nova situação que ela criou? Quer dizer, eu não vou contar o enredo do livro, mas de um modo geral, eu entendo que numa situação dessa natureza, você de repente assumiu um outro compromisso que deve prevalecer sobre o anterior. Porque não pode, de repente, a jovem agora abandona o marido e os filhos para ir embora com a sua alma de eleição. Daí o André Luiz fala que você não pode construir a sua felicidade em cima da infelicidade alheia. E ela estaria fazendo isso. Então o compromisso que ela assumiu agora deve prevalecer sobre o compromisso anterior. Uma coisa seria mais ou menos por aí. Agora, tudo isso acontece por quê? Por imaturidade de uma jovem. E isso acontece com muita frequência na atualidade, né? Nessa época de liberdade sexual que é confundida com libertinagem. Você vê, Coelho, que hoje, quando se fala em namoro, está se falando em sexo, né? O namoro começa pelo sexo, pelo motel. Aliás, agora é ficar, nem namora, né? E essas situações, elas vão sendo criadas, né? Quantas crianças acabam nascendo que o pai não assume depois e situações aí realmente complicadas para o próprio espírito que reencarna, né? Por imaturidade das pessoas, infelizmente. Alguns justificam até que encontraram a sua alma gêmea. Existe mesmo essa alma gêmea? Às vezes encontra algema, né? A alma gêmea, a gente sabe, isso está bem claro em O Livro dos Espíritos, que Deus não produz, não cria espíritos aos pares. Né? Não existe alma gêmea, que é aquele espírito que foi criado junto com você. Agora, o Emmanuel desenvolve o conceito de alma gêmea, que eu estou com ele, inclusive. Né? Eu acho que se você tem uma afinidade muito grande com o espírito, a gente sabe que nós evoluímos formando famílias espirituais. Então, essas famílias são espíritos que se auxiliam mutuamente e que, ao longo das várias existências, eles reencarnam juntos, ou um fica no mundo espiritual, alguns ficam no mundo espiritual como mentores, né? O nosso mentor espiritual, muitas vezes, é alguém da nossa família espiritual. Então, existe essa alternância de um reencarna, outro fica na espiritualidade, ou reencarnam juntos, né? Formando essas famílias espirituais. Agora, dentro dessas famílias espirituais, você pode ter um espírito com o qual você tem uma afinidade maior. Aí sim, você pode dizer que é uma alma gêmea.
Apenas no sentido da afinidade, da ligação que existe entre eles, né? Não que tenham sido criados juntos. Né? E também não são complementares, né? Um não complementa o outro. Isso não existe, né? Esse conceito de que ela me complementa ou ele me complementa é uma conceituação totalmente furada, né? Nós não somos completados por ninguém, nós temos que desenvolver as nossas potencialidades criadoras como filhos de Deus a caminho da perfeição, seja por aí. Richard, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje com o Richard Simonetti, falando do lançamento do seu livro Plano B. Ô Richard, eu queria que você explicasse para os nossos amigos, você nunca gosta que se diga que é o último livro, né? O mais recente lançamento. E é da editora SEAC. Esses direitos são sempre doados, né, Richard? Como é que funciona lá com você com os lançamentos? Eu entendo o seguinte, os meus livros não são psicografados, eu não funciono como médium. Eu costumo dizer que eles são suorografados, né? Quer dizer, dá muito trabalho, você tem que pesquisar e tudo mais. Então, eu sou o autor do livro, embora a gente saiba perfeitamente que há sempre um processo de inspiração. Né? Todo escritor, em qualquer tipo de gênero literário, ele tem sempre alguns espíritos aí que sugerem ideias aí, tanto para o bem quanto para o mal. Né? O cidadão que escreve para o mal tem também aqueles que vão inspirá-lo. Então, eu sou o autor dos livros. Agora, eu entendo, isso daí, desde que eu comecei a escrever, eu sempre entendi que dentro do movimento espírita, desde que eu esteja escrevendo sobre espiritismo, eu não gostaria de receber direitos autorais, eu sempre faço a doação. Eu tenho vários livros com a Federação Espírita Brasileira, tenho com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com o ID de Araras, tenho o Clarim de Matão, e a maior parte dos meus livros atualmente estão com a SEAC Editora, que é a editora de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade, que é um dos centros grandes do Brasil, né? Um dos maiores centros atualmente, tem um movimento muito grande. E eu tenho grande prazer em fazer a doação dos direitos autorais para o centro e o produto da venda dos livros vai reverter sempre, inclusive a parte dos direitos autorais, em favor do trabalho assistencial do centro. Eu acho que isso aí é um compromisso, eu entendo que o autor espírita ele deveria ter essa preocupação em que a sua produção seja vinculada a uma instituição com a doação dos direitos autorais até para a perpetuação o seu trabalho. Nós temos no movimento espírita hoje obras importantes de companheiros nossos que não tiveram essa preocupação e, de repente, após a sua desencarnação, a família não querendo que a obra seja divulgada, de repente bloqueou isso daí, né? Tem vários casos aí. E eu não quero que isso aconteça. Eu já falei, inclusive, com os meus herdeiros, filhos, a esposa. Não, eu faço a doação, faço questão de fazer a doação imediatamente após a publicação do livro, porque eu não quero problemas nesse sentido, né? Não quero no mundo espiritual ficar depois aí preocupado, minha família não está deixando que os livros sejam publicados, ou está querendo ganhar dinheiro em cima dos livros, isso eu não quero. Por aí. Muito bom. Ô Richard, um outro caso, todo mundo já ouviu falar da atriz Elizabeth Taylor. Ela casou-se 8 vezes, 2 das quais com o ator Richard Burton. Como é que fica isso, Richard? É muita alma gêmea? Como é que é isso? Muita algema, né? A gente vê num caso como esse uma imaturidade do espírito, não tem dúvida nenhuma. Talvez o Richard Burton tivesse sido um espírito de uma ligação maior com ela, né? Tanto é que ela acabou se casando 2 vezes com ele. Mas você vê, não basta você se ligar a um espírito com o qual você tem uma ligação milenar, digamos. Isso não basta, é preciso que haja um processo de harmonização, que os dois olhem na mesma direção, que os dois se entendam. E é o que não acontecia com os dois, né? Ele era alcoólatra, ela intempestiva no seu relacionamento. Então, é o tal negócio, não basta você gostar da pessoa, amar a pessoa e ser amado, precisa ver no dia a dia, né? O Emmanuel tem uma imagem interessante, ele fala do cidadão que se forma, né? Você tem todo aquele empenho da formatura, você se formou advogado, por exemplo, estudou bastante, se preparou, tem a festa de formatura, mas depois tem o trabalho, né? Para que você tenha sucesso, você tem que trabalhar muito, tem que continuar estudando, se preparando.
E ele fala que o casamento é a mesma coisa. Você tem a festa, beleza, almas gêmeas se encontraram, espíritos afins, né? Aquela felicidade inicial, tudo mais. Depois, no relacionamento, a alma gêmea vira algema, né? Por quê? Porque não se entendem, né? Porque os dois deixam que prevaleçam no seu comportamento impulsos inferiores, né? Determinadas viciações, um comportamento irregular. Então, não basta você se casar com uma pessoa de eleição. É preciso que, durante o transcurso do casamento, os dois estejam dispostos a dar muito um em favor do outro e procurar o processo de harmonização. O casamento, fundamentalmente, Coelho, é harmonização, né? Se não houver aquela harmonização determinada pelo respeito mútuo, né, a compreensão, a tolerância, o cultivo da amizade legítima, casamento é sobretudo amizade, né? Essa empolgação do sexo passa, né? Isso é um fogo que passa com a convivência. Depois vai ficar apenas a capacidade do casal dialogar para que possa realmente prevalecer a união, continuar. Eu me lembro de um dramaturgo inglês, que ele gostou de uma moça e a moça notou que a moça correspondia ao seu carinho, ao seu amor, e ele foi fazer o pedido de casamento, né? E ele não fez o pedido formal, você me daria a honra de se casar comigo? Não, ele virou para ela e falou, você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? A beleza do casamento é isso, né? O casamento é uma grande conversa para a vida toda. Se o casal consegue dialogar, consegue conversar, beleza. Se ele não dialoga, se ele briga, discute, um se omite em relação aos seus deveres, não dá certo o casamento. A gente vê hoje muitas brigas, mas tem casais, por exemplo, que se dão bem, num certo momento acontece algum fato, se separam, mas eles continuam se dando bem e cada um toma o seu rumo, acabam se casando de novo. E vão e seguem a vida também, depois acontece isso novamente. Como é que fica essas relações depois quando a gente retorna para o mundo espiritual, Richard? Aí eu acho que o casal que se dá bem realmente, né, não se separa nunca, né? Você se dá bem com a esposa, interesse em permanecerem juntos, né, não tem dúvida. Agora, há casos de separação motivados pela morte. A gente vê casos interessantes aí, o cidadão foi casado, ele se deu muito bem com a esposa, né? Viveu muito bem, teve filhos, de repente ela morreu. E desencarnou, daí ele acaba se casando a segunda vez. Se dá bem com a esposa, convive bem com ela, e de repente tem um problema lá, ela acaba desencarnando também. Ele não matou as esposas, né? Elas morreram de morte natural. Daí ele se casa a terceira vez e se dá bem no casamento também, né? Isso pode acontecer, né? Então ele convive bem com as três esposas. Com quem ele vai ficar no mundo espiritual quando desencarnar? Vai ficar com aquela esposa em relação à qual ele tem uma afinidade maior, né? Se ele tem uma afinidade maior, eles ficarão juntos desde que, isso é importante considerar, desde que os dois mereçam morar no mesmo plano, né? Porque essa ideia de morarem juntos em cidades como o Nosso Lar, que é a Shangri-La espírita, né? A cidade onde todo mundo é feliz para sempre, isso vai acontecer com casais que olharam na mesma direção, né? Porque você pode se dar muito bem com a sua esposa, conviver muito bem com ela fraternalmente, mas você pode estar num estágio inferior ao dela, no comportamento, na maneira de ser, e de repente ela vai para uma região que você não pode acompanhá-la. A gente vê muito André Luiz descrever isso, né? Então, se o casal quer permanecer junto no mundo espiritual após a morte, é preciso que os dois olhem na mesma direção, tenham os mesmos ideais, cultivem os mesmos valores. Daí, beleza, vão ficar juntos. Até porque, quando desencarna, ninguém vira santo, né, Richard? Não, o desencarnado é um homem desencarnado, né? Aliás, Kardec, ele enfatiza isso no Livro dos Médiuns, né? Ele fala que dos recursos que ele usou para não se decepcionar com o processo mediúnico foi considerar que os espíritos são homens desencarnados e que a sua opinião é a opinião de um homem desencarnado. Quer dizer, o cidadão não ganha a santidade, nem a angelitude, nem a sabedoria plena quando ele desencarna. A hora que nós desencarnarmos, seremos no mundo espiritual o que nós somos hoje aqui. As reencarnações são sempre programadas? Existe um plano A, vamos dizer assim, para a maioria dos espíritos ou só para aqueles em condições evolutivas mais elevadas? Exatamente. Eu penso assim, uma programação é feita para espírito que tem a mediana evolução, digamos.
Porque não adianta você fazer uma programação para um espírito primário. Nós sabemos que na Terra nós temos multidões de espíritos primários. Espíritos, como diz Kardec, não tem nem senso moral. Agora, como é que você vai programar uma existência para um espírito que não tem sequer senso moral? E o senso moral é fundamental para que você assuma a responsabilidade. Se você não tem senso moral, você não assume responsabilidade nenhuma. Então, uma boa parte dos espíritos que reencarnam, eles vêm à Terra sem um planejamento. O planejamento é o seguinte, vai reencarnar, né? Vai de cambulhada lá nos embates da vida, você vai se desenvolvendo. Agora, o espírito de mediana evolução já é diferente. Daí sim, ele mesmo planeja, ou mentores o ajudam a planejar, ou planejam por ele, né? O planejamento, onde você vai nascer, os seus pais, a profissão, com quem você vai casar, vai ter filhos, né? Uma doença que possa surgir, uma situação que você tem que enfrentar. Isso tudo é programado por um espírito que tenha condições para isso. Mas é aquilo que eu já comentei. Não é uma programação que é um destino, um maktub, um escrito nas estrelas que vai se dar. Porque depende do livre-arbítrio, né, Coelho? O livre-arbítrio é que vai determinar tudo. Você tem, é o que eu comento sempre, é como que um livro que você escreve o título dos capítulos. Agora, o livro você vai estar escrevendo com o seu livre-arbítrio, não dá. O livre-arbítrio é que determina tudo. Você que vai escolher, fazer as suas escolhas, que infelizmente no estágio de evolução em que nós nos encontramos, quando encarnados, as nossas escolhas nem sempre batem com as escolhas que nós fizemos ao reencarnar. Daí o conflito, né, a dificuldade. E a gente vê também, Richard, na atualidade, muitos espíritos, porque a gente jamais iria imaginar que a espiritualidade ia fazer uma programação para qualquer pessoa, no sentido de ela matar outras pessoas, roubar, enfim, fazer coisas erradas. Mas a gente vê muitos desvios nesse sentido. Isso faz parte de vivências anteriores do espírito? Como é que você vê isso? Faz parte do atraso moral dos espíritos que reencarnam. Ainda hoje eu estava conversando com uma senhora a respeito dessa questão lá do Realengo, né? Aquele crime tenebroso que foi cometido, 14 adolescentes morreram assassinados. E perguntam muito, né? Mas fazia parte do karma dessas crianças morrer assim, não tinham que passar por isso? Não, a resposta é negativa. Isso está em O Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, na questão 737, que o mentor espiritual fala que o assassinato nunca faz parte do processo kármico de ninguém. Porque senão você estaria justificando o criminoso. Ele matou porque o cidadão tinha que morrer assassinado. Então, toda vez que há um crime, um assassinato, isso não faz parte do karma. Houve uma interferência indevida do indivíduo que usou o seu livre-arbítrio para matar, para tirar proveito, ou para se vingar, ou coisa semelhante, né? Nunca, jamais um assassinato faz parte do quadro de provações do espírito que está sofrendo o assassinato. É o uso do livre-arbítrio indevidamente por alguém que se avorou em vingar-se ou tirar proveito ou coisa semelhante. Richard, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, então a gente gostaria de agradecer a você pela tua presença, esperando contar com você outras vezes e deixar para os nossos amigos de casa a sugestão de leitura Plano B, que pode ser encontrado nas boas livrarias espíritas e outras mais. E uma coisa interessante, Coelho, você falou um assunto aí que até é oportuno a gente comentar. As pessoas que se interessarem pelo livro, o Plano B, é procurar nas livrarias tradicionais mesmo, né? Porque se você procura nas livrarias tradicionais, as mais conhecidas, de repente há uma procura, eles se interessam em comprar o livro, porque uma das grandes dificuldades que nós temos em relação ao livro espírita é a venda em livrarias laicas. O pessoal não se interessa muito. Agora, se há procura para eles, o problema é da procura. Então, se você começa a procurar, estão procurando o Plano B, de onde é isso daí? Uma editora de Bauru, vamos comprar. Daí é assim que você começa a vender o livro. E aos nossos amigos de casa fica o nosso abraço, esperando encontrá-los novamente no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.